Nessa noite eu quero propor a vocês um tema que tem me incomodado muito nos últimos dias da minha vida. E eu tenho me feito essa pergunta: o que me mantém fazer aquilo que eu tenho feito? E eu quero que você memorize essa pergunta pelo menos. O que te mantém? E é sobre isso que nós vamos estar pensando essa noite. Vamos estar pensando porque eu estou buscando uma resposta para isso. E a Bíblia diz que na multidão de sábios, é diferente o texto um pouco, tá bem? É a sabedoria. Então é por isso que eu quero compartilhar com vocês uma necessidade minha, uma dificuldade minha, a dificuldade em encontrar resposta para aquilo que me mantém de fato, porque realmente eu faço as coisas que eu faço. E talvez durante o período que nós vamos estar conversando, e a minha proposta é que seja uma conversa franca entre eu e vocês, talvez nós esclareçamos essa pergunta, encontremos algumas respostas, e é muito provavelmente você vai se sentir familiarizado com as coisas que você vai ouvir, e talvez você ainda não saiba, mas pode ser que essa também seja uma dificuldade sua de encontrar resposta para essa pergunta. E quero começar dizendo a vocês que durante essa semana me rendi aos encantos do Facebook. Quantos aqui tem Facebook? Poxa, espero que a maioria de vocês já sejam meus amigos do Facebook. Vocês vão entender por que eu abro um parênteses para isso. Uma das razões é que na quinta-feira eu vi um recado do Tiago Lima: pessoal, sexta-feira à noite vai rolar o futebol na Light, a partir das 10 horas. Perguntei para o Tiago hoje: e aí Tiago, como é que foi o futebol? Cara, estava cheio, tinha 5 times e a gente jogou bola até 1h da manhã. Eu fiquei pensando que ferramenta excepcional, né, para nos auxiliar a termos mais de 10 times aqui nessa noite, e talvez time fora, e nós estamos compartilhando a palavra de Deus, porque antecipadamente nos preparamos para isso. Faço um apelo aí aos meus amigos de Facebook, que nos ajudem a divulgar as nossas atividades da nossa igreja, para que tenhamos esse respaldo, né, essa comunicação tão efetiva. Sinto falta dos irmãos durante a semana, sinto falta desse momento onde a gente pode estar junto, conversando sobre a palavra de Deus, estudando na EBD de manhã e à noite adorando a Deus juntos. E sinto falta de alguns irmãos, talvez porque eles não tenham visto o meu recado no Facebook, ou não tenham recebido um telefonema meu, ou eu vi algum deles pela rua durante a semana e passou despercebido. Quantas vezes eu falhei e não fui efetivo na oportunidade que Deus me deu de compartilhar a sua grandeza, o seu amor, e talvez até convidar algumas pessoas para estarem aqui junto conosco. E essas coisas têm me feito perguntar frequentemente: o que me mantém a ser assim ou diferente daquilo que eu pretendo ser? Essa conversa franca que eu gostaria de ter com os irmãos tem algumas respostas prováveis, e eu gostaria que vocês estimulassem aí a reflexão rápida de vocês e me dissessem: o que te mantém? Por que você faz as coisas que você faz? Quem arrisca uma resposta, perdão. Pesquisando na internet, enquanto eu me tornava amigo de vocês no Facebook, percebi que algumas pessoas agradeciam muito pelo ar que elas respiram, e algumas até afirmavam que eu só existo pelo ar que eu respiro. E o que te mantém? Eu continuo insistindo com a pergunta, gostaria que você respondesse, porque é impossível que você não imagine por que você existe. Pela fé, é um bom motivo para nós existirmos. O que te mantém? O amor, excelente motivo. Pela graça, bom motivo. Eu vou repetir para que o som saia para quem está assistindo, tá bem? Pela graça, o que te mantém? O que mais te mantém? A palavra de Deus, um bom motivo para te manter. A esperança. Há quem diga que o tempo por si só já nos mantém, né? Dizem até que o tempo cura feridas. Eu tenho minhas reservas quanto a isso. Dizem que o tempo cura tantas outras coisas, e dizem até que isso mantém as pessoas. Dizem também que
o prazer em alguma coisa específica. Que tipo de prazeres você tem e acredita que isso te mantenha, isso possa te manter? O amor pela sua família, muito bom, é uma das respostas campeãs, pois não? A presença de Jesus na sua vida, amém. A família é uma das respostas campeãs. Eu só existo por causa da minha família, é isso que a maioria responde. Mas o que mais te mantém? Certeza da salvação em Cristo. Eu acho que cada um tem condições de dar uma resposta, e se a gente ficar perguntando isso, todo mundo vai ter uma resposta. E eu quero dizer a vocês que eu tive muitas respostas, porque eu me fiz por várias vezes essa pergunta, e descobri que algumas pessoas vivem, são mantidas pelos problemas que elas têm. Ouvi até uma frase: o dia que eu conseguir resolver todos os problemas da minha vida, Deus pode me levar. Pessoas que vivem porque têm problemas, e é isso que as mantém. Tem uma garotada aí que eu andou dizendo que vive por amor. O camarada vive porque ama a garota. E também ouvi uma garota falando assim: ele é um gatinho, eu só vivo por ele. E é isso que os mantém. Interessante que quando a gente fala de amor, né, a gente começa a perceber que aquilo que nos mantém vivo, às vezes, é a razão das nossas maiores dores, né, que é o coração. Às vezes se é isso que te mantém, é todo esse amor, e quando você sofre, é ele que faz doer, né, e que faz doer muito, e é o seu coração, o órgão que nos mantém vivo. Isso é muito irônico, mas tem um outro lado também que faz as pessoas viverem, que as mantém: as comunidades, né? As comunidades evangélicas, as comunidades do morro, as comunidades de religiões, as comunidades que pregam uma crença diferente das religiões e das comunidades evangélicas, mas que pregam uma crença em algo, em alguma coisa, são chamadas de seitas. Muitas coisas nos mantêm, e eu quero começar a trazer isso para o nosso dia a dia, para a nossa realidade comum, que nos faz seres humanos, aqui ou no Japão ou em qualquer outro lugar. E eu quero ler alguns textos da palavra de Deus, que não serão os textos base, mas é um norte para que cheguemos a uma conclusão. E os textos estão no livro de Marcos, capítulo 15. Nós vamos ler o livro de Marcos, capítulo 15, versículos 19 e 20. Vamos ler também no livro de Marcos, capítulo 15, os versículos 28 a 32, e no capítulo 16, o versículo 19. Marcos capítulo 15, versículos 19 e 20. Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele, e pondo-se de joelhos o adoravam, depois de o terem escarnecido. Despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora, com o fim de o crucificarem. Versículo 28. E cumpriu-se a escritura que diz: como malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemaram dele, meneando a cabeça e dizendo: tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, descendo desta cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas escarneceram entre si e diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Capítulo 16, versículo 19. De fato,
O Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Amém. Gostaria que vocês tivessem como pano de fundo a crucificação de Cristo na cruz. Todo o sofrimento que Cristo teve durante o caminho que Ele percorreu, durante o seu sacrifício. E eu gostaria que você que já conhece essa história, tentasse fotografar essas imagens na sua mente. Tentasse fotografar o sofrimento de Cristo, de alguma forma tentasse imaginar Cristo crucificado, para que nós continuemos, tentando entender aquilo que nos mantém. Essa pergunta não é uma pergunta confusa, né? Me parece ser uma pergunta bastante simples. O que te mantém? É uma pergunta simples, mas que às vezes não é tão fácil de ser respondida. Eu estou querendo buscar com vocês uma resposta que seja além da pele, além do que é superficial, uma resposta que seja além da carne e osso, entende? Além de tudo isso que nós acabamos de sugerir como resposta. Quero convidar vocês a um olho mais profundo naquilo que Deus preparou e nos separou para viver. Eu estou perguntando sobre o que te faz sentir calor nas bochechas. Sabe aquele quenturão que você sente quando você presencia alguma coisa, ou está participando de alguma coisa, ou é surpreendido por algo, aquilo que te faz esquentar as bochechas, ou aquilo que te põe brilho por trás dos olhos. Sabe quando você olha para uma pessoa e ela está falando de algo que faz os olhos dela brilharem? Ou então aquilo que te faz ficar inquieto, como eu estou agora, balança para lá e para cá, parece que o púlpito está balançando, como diria o Michel, ou que todo mundo está balançando, ou está todo mundo num navio. Aquilo que te tira do centro, que te faz pensar demais, aquilo que te tira o sono, que te traz o pensamento, te acorda na madrugada. Eu estou querendo descobrir aquilo que te mantém de fato. A fome é uma coisa que às vezes nos põe de pé na madrugada. Alguém já viveu essa experiência de acordar porque está com fome? E você vai falar de comida para um faminto, o olho dele brilha, não brilha? Se você vai falar de... Alguns irmãos aqui têm vivido essa experiência, né? Falar de comida para um faminto, o olho dele brilha. Você vai falar de comida para quem está verdadeiramente com fome, a bochecha dele vai ficar vermelha, a garganta vai secar, vai faltar saliva na boca. Existe uma coisa que é muito maior que tudo isso, e ela te mantém vivo, ela te põe de pé. E você pode estar agora respondendo essa pergunta com um pouco mais de facilidade, conforme a essência da palavra de Deus. Algumas pessoas acreditam que as palavras de alegria somente, elas podem te manter de pé, né? Buscam em livros de autoajuda, alguns leem a Bíblia de uma maneira impressionante. O camarada decora todas as escrituras e acredita que isso o mantém vivo. Acredita que isso de fato o põe de pé e o torna diferente de muitas outras pessoas. Algumas pessoas também acreditam que o que a mantém, por ser a resposta campeã, a família, que o que a mantém são as reuniões familiares, né? Às vezes reuniões em clubes, com o churrasco, e essa alegria acontecendo a cada final de semana, todo domingo, e isso me carrega as baterias e me permite viver mais uma semana. Algumas pessoas acreditam que o que as mantém são os seus cargos seculares, talvez políticos têm esse entendimento, né? Às vezes os servos, chamados servos na igreja, também têm esse entendimento e acreditam que o que os mantém são os seus cargos, aparentemente muito importantes. As pessoas às vezes pensam que estar na igreja, estar elencado no hall de membros,
ter uma função definida, eleita democraticamente pela igreja, isso a mantém. Isso faz com que ela venha aos cultos, que ela frequente as atividades da igreja e faz com que ela participe. Essa é a verdadeira razão de viver dessa pessoa. Tenho observado também que algumas pessoas que julgam teoricamente importante no reino de Deus estar presente somente para ser assediado. Isso também é comum no meio artístico. E alguns artistas de pouco público, alguns artistas locais também acreditam que são mantidos pela oportunidade de cantar, de pregar, de recitar, e participam da adoração a Deus e se preparam durante mais uma semana no seu trabalho, porque domingo que vem vai ter mais uma oportunidade ímpar de participar, recitando, cantando, pregando. Existem muitos motivos para você pensar naquilo que te mantém de fato. Quero insistir com você e te perguntar mais uma vez: qual dessas coisas te faz sentir vivo? De tudo isso que eu falei até agora, pensa 30 segundos. O que te faz sentir vivo de tudo isso que a gente falou? Amém. O que te faz sentir vivo? Nós estamos falando de coisas que acontecem na sua vida, no seu dia a dia. Espero não estar falando de nenhuma rotina diferente das suas. Estou tentando colocar para vocês a minha rotina, aquilo que eu vejo, aquilo que eu vivo, porque imagino que seja muito comum aquilo que vivemos. Vivemos na mesma cidade, congregamos na mesma igreja, não raro frequentamos os mesmos lugares. Estou tentando trazer para nós agora as realidades que eu vivo e que provavelmente você também as vive. Por isso eu estou insistindo tanto nessa pergunta, porque algumas pessoas vivem do passado de suas vidas, somente daquilo que lhe vem à memória. Já ouviu alguém falar que, puxa, no meu tempo, isso, quando ela repete e lembra disso, dá fôlego para ela contar uma história de 1 hora, e provavelmente ela vai ficar envaidecida por ter sido ouvida, e isso vai dar vida a ela mais uma semana, porque alguém a escutou, e ela teve a oportunidade de compartilhar das experiências dela vividas no passado. Muitas pessoas acreditam que o que as mantém, que as faz sentir-se vivas, são as experiências que elas viveram no passado. E eu quero dizer para vocês que nós poderíamos nos sentir vivos sem lembrar daquilo que fomos um dia. A palavra de Deus nos transforma cada dia, nos torna novas criaturas. Tudo que era velho se faz parte definitivamente do passado, e você, como nova criatura, tem a capacidade de esquecer definitivamente aquilo que você vivia, aqueles velhos hábitos. Sendo assim, eu concluo que é plenamente possível viver sem a memória do passado. Hoje pela manhã eu ouvi uma terminologia muito adequada, muito interessante para agora à noite, que a nossa mente, a gente pode resetar ela. Parabéns, Heraldo, a colocação foi demais, cara, me fez pensar a tarde inteira nisso. Imaginar a possibilidade de que eu posso resetar a minha memória, resetar aquilo que me incomoda. E por que às vezes eu não faço isso? Eu permito que esse fantasma daquilo que me incomoda permaneça me incomodando. Quero insistir com você mais uma vez, dizendo que o que te faz vivo às vezes é a mesma coisa que te faz morrer. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 1, versículos de 19 a 25. O que te faz vivo às vezes é a mesma coisa que te faz sentir-se morto, ou que pelo menos deveria fazê-lo sentir-se de alguma forma diferente, se não totalmente morto, mas de alguma forma diferente. Nosso irmão Paulo, ele nos deixa um relato de experiência em Filipenses capítulo 1, versículos de 19 a 25.
Está escrito assim: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre e também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Portanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé. Amém. Nosso irmão Paulo relata aí o fato de que ele chegou à plena consciência de que era muito mais agradável, muito mais lucrativo para ele estar com Cristo do que permanecer entre nós. Gosto muito nunca ouvi isso de outra pessoa, tá? Só ouvi isso da Samara, quando Deus recolhe alguém. Acho tremendo isso, porque eu não preciso mais falar de morte de maneira que o semblante das pessoas fique franzido. Se você cita a palavra morte, a pessoa já fica franzido. Quem morreu, por que está falando disso? Não tem nada melhor para falar? Fecha a boca, por que vai falar disso? Mas quando eu falo dessa maneira, isso fica muito carinhoso, muito carinhoso. E quando eu imagino que o que nos mantém até o dia que Deus vai nos recolher são tantas outras coisas que nos permitem errar o alvo determinado pelo próprio Deus há tanto tempo, desde a criação do mundo, determinado no momento em que Ele idealizou tudo isso e te colocou aqui e já planejou para você, já articulou para você um plano de redenção, um resgate, para que no dia que Ele fosse te recolher, Ele fizesse isso com carinho, com a certeza que você seria mantido de fato com Ele eternamente. Então hoje eu posso falar com liberdade, porque morte não é essa coisa feia que tenta nos mostrar. A morte que devemos conversar a respeito é essa morte que Paulo fala, e é isso que nos mantém. Se nos mantém de fato ou não, a gente vai precisar conversar um pouco mais para chegarmos a uma conclusão. Algumas pessoas que poderiam sentir-se vivos por aquilo que se lembram de fato, essas mesmas pessoas, e já tenho ouvido declarações dessa maneira, elas não projetam metas. Algumas pessoas se mantêm vivos ou se mantêm de fato por alvos estabelecidos, projetaram metas para a sua vida. Eu sonho um dia que vou ter uma casa e vai ser no Vale Verde. Podia ser em qualquer lugar do mundo, mas a minha vai ser no Vale Verde. O sonho é meu, não tem nada a ver com isso. Então sonhe o seu sonho. O meu sonho é que eu vou ter uma casa no Vale Verde. Aí alguma pessoa me perguntou assim: poxa, mas tanta coisa para sonhar, já que você tem o direito de sonhar, sonhe com uma casa num lugar diferente, num outro lugar. Falei: amigo, esse é o meu sonho, e isso me mantém. Se me mantém de fato ou não, é um sonho que eu tenho. Vou morar no Vale Verde. Todos estão convidados para a inauguração da minha casa no Vale Verde, o dia que eu estiver morando lá. Sejam todos muito bem-vindos. Isso é uma proclamação de fé, e eu já creio nisso. O dia que estivermos lá, eu vou publicar a vocês no Facebook a data da inauguração. Muitas pessoas pensam que o que as mantém são as metas estabelecidas no emprego. O camarada chegou hoje de ajudante e ele já estabelece a meta: o dia que eu for presidente desta empresa,
Deus pode me levar, porque eu já terei cumprido o meu papel aqui. Outras pessoas colocam como meta o sucesso familiar. Vou educar os meus filhos, todos eles vão estudar, vão fazer uma faculdade. Espero que quando completarem 18 anos de idade eu tenha condições de dar a ele um carro novo, vou dar a ele tudo que eu não tive na minha vida e vou dar para o meu filho. A pessoa estabelece essa meta e isso a mantém. Outros, eu prefiro esse motivo, prefiro ser mantido por esse, juram diante de Deus e dos homens que somente a morte vai nos separar, e isso os mantém. O que te mantém de fato? Eu acho que diante de tantas coisas comuns entre nós, talvez você já seja capaz de arriscar um palpite acerca daquilo que de fato te mantém, diferente de tudo que já foi dito aqui até agora, diferente de tudo que foi dito por mim, de tudo que foi sugerido por vocês. Quero dizer que vocês ainda não começaram a esquentar. O que te mantém de fato? Vou tentar estimular um pouco mais a sua mente, para que você me ajude a crer que o que me mantém de fato é o que nós vamos aprender até o final. Quero ajudar você a chegar numa resposta juntamente comigo, fazendo uma outra pergunta, que subliminarmente já fiz repetidas vezes agora. Outra questão é pelo que você vive. Talvez fazendo o caminho inverso você vá descobrir o que te mantém. Pelo que você vive. Gostaria que vocês mais uma vez respondessem. Pelo que você vive hoje? Por que você está vivendo hoje? Não vale repetir que é pelo ar que eu respiro é que eu vivo. Não vale repetir que eu vivo pela minha família. Mas pelo que você vive? Talvez seja o meu tom de voz que está estimulando vocês a serem tão apáticos. Então eu vou mudar o discurso, vou começar a falar um pouco diferente, um pouco mais rápido, para ver se você entra no nosso embalo. Pode falar, Denilson. O que te mantém vivo é a vontade de não morrer. Se isso fosse um jogo, eu diria que você está com uma estratégia excelente. Quem é o próximo? Pela misericórdia de Deus. Mais alguém? O que te mantém vivo? Um de cada vez, por favor. Trabalhar para casar. Trabalhar para casar é um bom motivo para te manter viva. Imagina ficar viúvo antes do casamento, hein, Breno? O que te mantém vivo? Algumas pessoas vivem para a música. Tenho ouvido muita música. Até sonhei que ia ser homenageado no mês da música aqui na igreja. Pensei que ia receber uma homenagem. Eu devo ter pensado isso no meu inconsciente, porque se eu sonhei, né? Dizem os entendidos aí que você pensa muito e acaba sonhando. Sonhei que ia ser homenageado, Joelma. Uma homenagem especial para um músico de alma. Pura presunção da minha cabeça e do meu coração. Algumas pessoas vivem para a música. Outras pessoas afirmam de pés juntos de que vivem para Deus. É muito comum isso quando a pessoa se converte, né? Eu vivo para o meu Deus. É muito comum também missionários comprometidos afirmarem que vivem para Deus. É muito comum também pessoas descomprometidas, levianamente, sugerirem que vivem para Deus. É muito comum pessoas como eu e você, que vivem dificuldades atípicas, que as minhas só eu as conheço, as suas só você as conhece, afirmarmos que vivemos para Deus. O fato é de que aquilo que nos mantém vivo é muito diferente daquilo que de fato nos mantém. Alguns dizem que vivem para si mesmos,
Sabe esse tipo de pessoa que eu vivo a minha vida e os outros que se dane? Tem muita gente assim. Tem pessoas até que não têm coragem de dizer assim, mas tem pessoas que vivem assim. Tem pessoas que participam da Igreja de Cristo e que vivem assim. Minha intenção não é te espantar, é ter uma conversa franca, como eu disse no início. Estamos tendo uma conversa franca, onde eu estou colocando para vocês uma crise pessoal, e onde estou confiando nos meus irmãos em Cristo, que posso compartilhar e que juntos encontraremos uma resposta que vai me libertar dessa crise e que certamente vai te auxiliar também para que não passe por essa crise. Tenho tentado entender, meus irmãos, tentado compreender o que me mantém, porque eu faço as coisas que eu faço. Algumas pessoas dizem que vivem pela alegria de outra pessoa, vivem pela alegria de alguém. Algumas outras pessoas são como um diário. Tenho visto no tal do Twitter aí, eu não tenho Twitter ainda, viu? Quem quiser me seguir depois, aguardem, eu ainda vou ter um Twitter um dia, se eu tiver essa coragem. Mas tenho percebido que algumas pessoas seguem os outros no Twitter. Eu sou um analfabete, tá? Acabei de fazer a matrícula no Facebook, me orgulho de dizer que eu não entendo. Se você sabe bastante daquele assunto, gostaria que você me ajudasse quando me encontrar por lá. Mas eu tenho observado que algumas pessoas são seguidas e outros são seguidores no Twitter. E normalmente os que são seguidos, eles têm um diário no Twitter. É assim mesmo, pessoal do Twitter aí, é assim? Ficaram envergonhados de dizerem que são do Twitter? Não? Vou dizer como o pastor Raul: geração xarope, geração do Twitter, do Facebook. Vocês não podem ter nenhum receio de participar. Eu diria que eu faço parte dessa geração e estou me encorajando agora a participar, e quero aprender isso muito rapidamente, para seguir alguém. Qual o problema nisso? Talvez alguma pessoa que veja alguma virtude naquilo que eu disser ou naquilo que eu viver, vá me seguir um dia, para eu me sentir lisonjeado por isso. O fato é que essas pessoas que parecem um diário no dia a dia, ou se você tem esse hábito e que vivem em função disso, quero te dizer que isso não as mantém de fato. Verdadeiramente, amados, o que passou pela sua cabeça até agora, se você não verbalizou, não foi encorajado pelo Espírito Santo de Deus para dizer aquilo que te mantém de fato, é porque você ainda não refletiu corretamente sobre aquilo que de fato te mantém. Mas o meu esforço para te fazer refletir sobre isso, ele vai continuar. Você vai dormir talvez, porque eu estou falando de uma forma cuidadosa, porque é agressivo dizer que tudo que você imagina pode ser uma ilusão. E eu não quero que você se levante e vá embora. Então eu quero parecer carinhoso com você, mesmo que eu não esteja sendo de fato, mas estou me esforçando muito para isso. Quero que você pense um pouco mais naquilo que realmente te mantém. Então, o que te mantém vivo e pelo que você vive? Jesus, ao final do seu ministério, sofreu crucificado uma dor insuportável. Alguém duvida de que Jesus sofreu uma dor insuportável por cada um de nós? Nem o melhor atleta desses tempos, Michael Phelps, Usain Bolt, nem os preparadores físicos seriam capazes de elencar uma pessoa ou uma lista de 10 nomes prováveis para suportar tanto sofrimento como Jesus suportou na cruz, por mim e por você. Isso vai além dos padrões humanos, é diferente de tudo que você possa imaginar. Talvez nem o ser humano mais forte que pisou nessa terra, chamado Sansão, seria capaz de suportar tamanha dor, tamanho castigo e sofrimento que Jesus suportou, sendo homem como eu e você.
Muitos pregadores afirmam que não havia nenhuma diferença humana, nenhuma diferença de carne entre eu e Jesus Cristo. Nem vou colocar o seu nome no meio para você não achar que eu estou falando heresia. Mas não existia nenhuma diferença de carne entre eu e Jesus Cristo. Só que eu não seria capaz de suportar a dor e o castigo de Jesus. O fato é que Jesus tinha uma coisa que nós diariamente recusamos. Eu não estou falando da pessoa de Deus no seu coração, não, porque esse você aceitou e que o nome dele seja louvado e engrandecido por isso, e você seja frequentemente abençoado por isso. Estou falando de uma outra coisa que Jesus tinha e que nos é oferecida diariamente, e que nós, como crentes em Cristo, temos a facilidade de recusar. Isso nos ajuda a estimular o pensamento a respeito daquilo que nos mantém de fato. E aí eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia mais uma vez em Romanos capítulo 8, versículos 29 e 30, mas eu vou me ater somente ao versículo 30. Romanos capítulo 8, versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Amém, pela palavra de Deus, lida e compreendida. Você foi, meu irmão, predestinado. Eu estava com medo danado de dizer isso, mas agora eu já disse, saiu, falei já, pronto. Eu vou repetir, já que eu falei, está gravado, já quem estava em casa já ouviu. Você, meu irmão, foi predestinado. Predestinado para cumprir uma missão com Cristo. Isso que é te oferecido diariamente, e você tem a facilidade de recusar. Jesus tinha uma missão, e enquanto ele não cumprisse essa missão, não seria tirado dele o fôlego da vida. Poderia ser o sofrimento que fosse, poderia ser o que quer que acontecesse, o próprio Deus que o enviou e que tinha por trás de tudo aquilo que estava acontecendo um plano de resgate pela sua vida enorme, tremendo, que se estende até hoje e vai prevalecer sobre a humanidade até o final dos tempos. Tinha uma missão sobre a vida de Jesus Cristo, como homem de carne e osso, como eu e como você, e o fôlego da vida não seria tirado dele enquanto ele não cumprisse essa missão. Quero agora, revelando em partes o meu entendimento acerca daquilo que nos mantém de fato, abrir um parênteses. Quando eu disse isso para uma pessoa essa semana, a pessoa me disse assim: e fulano, morreu por quê então? Então quer dizer que a missão dele aqui na terra tinha acabado? Falei, se a missão dele aqui na terra acabou ou não, eu não sei te dizer. Deus sabe dizer. Eu quero te dizer que o que eu creio e o que eu vejo nas Escrituras é que Deus estabelece missões para cada um de nós, que nós recusamos estas missões, e que, sem querer te assustar, viu, amado, mas se você anda recusando as missões que Deus tem te dado, seu gás pode subir a qualquer momento. Para que te serve servo inútil, que não faz nem aquilo para que foi convocado, não faz nem aquilo para que foi preparado? Deus te deu um dom,
Deus te preparou, te capacitou, te qualificou para isso, antes dos homens, antes de você nascer. E o que você tem feito com isso? Com essa missão que Deus tem renovado diariamente com você? Deus tem impactuado isso com você diariamente? Então eu não quero te assustar mesmo não, mas o dia que Deus carinhosamente te recolher, eu gostaria de poder responder pela certeza e pela experiência vivida com você. Responder para quem me perguntasse: este de fato cumpriu a missão que Deus deu para ele, por isso Deus o recolheu. Mas o que te mantém de fato vai além de tudo isso. E eu vou me esforçar um pouco mais para estimular o seu pensamento, para que a gente chegue a um consenso. Aquilo que te mantém, em tese, é aquilo que Deus planejou para a sua vida. E em última análise, aquele que te mantém só o faz porque tem planos para você e para os outros através da sua vida. Então eu quero abrir mais um parênteses aqui e dizer para você que o que te mantém de fato é o seu irmão. Se nada que eu disse até agora para você faz sentido, talvez passe a fazer sentido daqui por diante. O que te mantém de fato é o seu irmão, é a pessoa que está do seu lado, é aquele que ainda não é o seu irmão, que é alvo das suas orações, e você tem orado diariamente para que ele se converta, para que ele tenha compreensão do amor de Cristo. Quero afirmar para você, e vou te mostrar isso daqui a pouco, com um texto bíblico clássico que você sabe de cor, que o que te mantém de fato é o seu irmão. Observe que tudo o que você faz atinge diretamente alguma pessoa, atinge diretamente outro ser. Se você não quer entender isso como pessoa, entenda como um ser qualquer. Qualquer coisa que você faça vai atingir diretamente outra pessoa, ou vice-versa, né? Qualquer coisa que a outra pessoa faça também pode te atingir diretamente. Não raro tenho visto pessoas com problemas que para você podem não ser sérios, outras com problemas muito sérios, outras que não sabem lidar com os problemas, e você às vezes com a solução do problema nas mãos. E o que você faz com isso? Você às vezes não tem o talento, o dom de oferecer ajuda, você não teve compreensão do que te mantém de fato, e às vezes o simples fato de negar essa ajuda configura na sua falha, na sua missão. E aí o que te mantém de fato deixa de fazer sentido. E aí, quando vocês viverem uma experiência assim, lembrarem disso, lembrem da Samara. Ora, carinhosamente Deus pode te recolher. Servo inútil. Não é talvez esta a intenção quando as pessoas falam a respeito disso. Talvez não tenha sido esta a intenção quando a Samara disse isso pela primeira vez. Licença, Samara, tenho usado a sua frase porque sinto muito carinho quando você fala, e estou me esforçando para tentar usar o mesmo carinho que você coloca nessa frase. Como muitos aqui já ouviram isso, é desse carinho que eu estou falando, é desse carinho que nós devemos nos lembrar quando percebermos a dificuldade do nosso irmão, quando percebermos até a alegria do nosso irmão, porque o que te mantém é o seu irmão. O que te mantém de fato, e aí gostaria que você imaginasse o mundo com você sozinho, sem nenhuma outra pessoa, para que você concorde ou discorde do que eu estou dizendo. Imagine o mundo sozinho mesmo, ninguém mais nesse mundo, só você. Imagine-se sozinho.
Faz sentido isso? Quem é casado aí, não, quem está namorando, quem está namorando aí, faz sentido estar sozinho? Sozinho, você não tem ninguém, não tem família. Deus te plantou aqui como plantou Adão, sozinho. Não fez sentido para Adão estar sozinho. Deus olhou e viu que não era bom que o homem ficasse só, não fazia sentido nenhum para Adão estar sozinho. O que manteria Adão? Sua companheira. Se você já tem a namorada, já tem o namorado, tá bem, não é a companheira, você já está casado, O que te mantém de fato, se é o teu próximo, se é o teu irmão? Poxa, é o seu irmão de carne, da sua casa, da sua família. Vejam bem, não é aquela resposta campeã, viu? Não é a família, mas é o seu irmão, o seu próximo. Aprendi, e já compartilhei aqui em outra oportunidade que eu tive de estar estudando a palavra de Deus com vocês, uma definição de próximo, de que próximo é aquele que está tão próximo que eu consigo tocar nele. Eu quero trazer essa definição para essa reflexão. O que te mantém de fato é esse próximo que está tão próximo que você pode tocar nele, e você vai ver ele se debatendo igual o peixe fora da água, e não oferece nada. Que diferença vai fazer para você oferecer tudo que você tem, se tudo que você tem é nada? Porque você vai morrer, e se você estiver com Cristo, aí você terá alguma coisa. Hoje pela manhã estivemos estudando sobre mordomia, que se aplica perfeitamente nessa questão. É óbvio que eu não estou falando para você ser um mordomo displicente, mas o que eu estou dizendo para você é que o seu exercício de mordomia, ele é diretamente abençoado por abençoar. Então tudo que Deus te pôs nas mãos, se você consegue enxergar a carência do seu próximo, é porque aquilo que Ele pôs nas suas mãos não é bem seu, é dele em primeiro lugar, e chegou a hora de você dividir com o seu próximo. O próximo também tem que ser tão mordomo quanto você, para que a corrente do bem não se rompa, né? E ele tenha condições de adiantar isso, ou que ele tenha sabedoria de restituir isso. É óbvio que essa relação só vai funcionar se houver confiança, mas o que te mantém de fato ainda não é esta confiança. A palavra de Deus nos ensina a amar ao outro como amamos a nós mesmos. Uma interpretação simplista da frase das Escrituras, que eu disse a vocês que vocês saberiam de cor, que nos diz para amar ao próximo como a nós mesmos. Uma interpretação simplista dessa frase nos diz que, preservando o próximo, seremos igualmente preservados. Ora, estou apelando agora à sua compreensão intelectual. Como o povo inteligente que somos, que o povo de Deus, o reino de Deus é feito de seres inteligentes, eu estou apelando à sua intelectualidade. Está na onda aí agora, né, a preservação do meio ambiente, então vamos botar uma pitada de ecologia aqui no nosso estudo, e eu quero te dizer que, preservando o próximo, seremos igualmente preservados. Vamos salvar o mundo, vamos salvar a raça humana, vamos preservar o próximo. Dessa forma seremos igualmente preservados. O homem tem facilidade, né, em aceitar os desafios, porque esse texto ele é um desafio para nós. Um desafio de amar ao próximo como eu me amo. É um desafio. Alguém não se sente desafiado com essa frase? Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Isso é muito mais do que uma sugestão.
Eu não encontro uma palavra mais adequada, e a palavra que eu vou dizer agora pode ser herege, mas é uma ordenança. Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Eu posso não ser capaz de obedecer, mas para mim soa como ordem. Se soa como ordem, é uma ordenança. E nós temos facilidade em aceitar desafios, mas nós só aceitamos os desafios quando nós enxergamos primeiramente as vantagens desse desafio. Você aceitaria o desafio de casar-se amanhã, Breno? Que tal? Tem muitas vantagens nisso, não tem? Você já conhece todas elas, né? É lógico que ele vai aceitar o desafio. Ele está sonhando com as vantagens dia a dia. Por isso que ele está buscando isso. Tudo que você olhar na sua vida, no seu dia a dia, são desafios propostos pela vida, pelas circunstâncias, e algumas vezes pelo próprio Deus. Algumas vezes são desafios propostos pelo seu irmão e você não percebe que é o próprio Deus que está propondo esse desafio. Isso porque você não consegue vislumbrar as vantagens. Ora, isso é fácil de entender. Todo mundo tem um espírito empreendedor. Todos nós temos isso. Não se engane, viu? Você também tem isso. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas todos nós temos um espírito empreendedor. Todos nós fazemos continha do que vamos gastar, do salário que recebemos. Todos nós empreendemos quando queremos iniciar uma vida a dois. Todos nós temos um espírito empreendedor. O fato é, só aceitamos o desafio quando enxergamos as vantagens desse desafio. E isso nos faz regredir significativamente diante do desafio de entender o que nos mantém de fato. Quando vejo simplesmente que devo amar o próximo como a mim mesmo, vem uma nova pergunta que me coloca no caminho das respostas daquilo que me mantém de fato. Eu pergunto: o que ele fez para merecer tanto amor, diferente de mim? Ora, se eu compreendi e resolvi obedecer o mandamento de amar ao próximo como a mim mesmo, o mínimo que eu posso esperar dele é me amar como ele se ama. Parece vantajoso agora? A Laís deu uma cotovelada no Breno. O que isso quer dizer? Será que ela diz: está vendo? Eu te amo, então vale a pena me amar também. Uma outra coisa interessante: Deus coloca diante de nós a possibilidade de nos mantermos vivos, de vivermos uns pelos outros, e finalmente a segunda possibilidade de permanecermos com Ele na eternidade através de tudo aquilo que vivemos pelos outros. Isso só é possível enquanto nesta vida nós amarmos os outros. O grande objetivo de Deus não é nos manter nesta vida, mas nos manter de fato eternamente ao lado dele. É isso que nos mantém de fato, amados. É a possibilidade da vida eterna ao lado de Cristo. Isso é o que te mantém de fato nesta vida. E se você até hoje não percebeu, o que você está fazendo aqui é um estágio, como se fosse de 1ª a 8ª série, para ver se você vai ser aprovado para viver de fato, mantido eternamente ao lado de Cristo. Então eu quero te dizer essa noite que a resposta mais adequada, mais coerente que eu encontrei, e te dou liberdade para discordar disso, depois você pode pôr um recadinho lá no meu Facebook, que discorda. Estou falando muito de Facebook, tem as pessoas que estão olhando com o olho arregalado que não tem Facebook. Pessoal, é o seguinte: depois que eu aprender a mexer no Facebook, vou fazer uma oficina de Facebook. Estou sabendo que a prefeita Márcia Rosa, alô prefeita, está dando computador de graça aí nas escolas públicas. Então todo mundo vai ter computador em casa. Depois que eu aprender,
vou abrir inscrições para o pessoal vir aqui e fazer uma oficina de Facebook. Vocês vão ver como a igreja vai ficar fomentada, porque vai se comunicar de uma maneira mais aguda. Mas o fato é que, com ou sem comunicação, a mensagem já foi pregada lá atrás por Cristo Jesus na cruz, e vem ecoando até hoje. Passou pelos nossos ouvidos, e se não tomou o teu coração, amado, lamento em te dizer que aquilo que nos mantém de fato não nos manterá unidos na eternidade. Sem dúvida, o maior de todos os exemplos de amor ao próximo, de viver em função do outro, foi o que Jesus nos deixou. Viver uns pelos outros, que no caso de Jesus vive até hoje, até os dias de hoje, por cada um de nós, porque não há nenhuma dúvida de que Jesus vive até hoje por cada um de nós, né? Eu acredito que aqui ninguém tenha dúvidas quanto a isso. Isso me permite afirmar a vocês que esse foi o maior exemplo de alguém que, de fato, entendeu o que o mantinha nesta vida para viver eternamente. Ele se doou de fato pelo seu próximo, ele amou o seu irmão, ele verdadeiramente se preocupava com cada um de nós. Você foi predestinado, e eu repito mais uma vez para que você não se esqueça disso. Você foi predestinado a amar o seu semelhante, mas a escolha é sua. Deus tem te permitido escolher isso diariamente. Daí fica o meu conselho para cada um de vocês: preserve o próximo de maneira saudável, ajude-o a florescer, ajude-o a ter sucesso na sua vida, preserve o seu irmão. Dessa forma você será preservado na eternidade. Deus abençoe sua vida, amado, e espero que você tenha compreendido. Aquilo que te mantém de fato nesta vida é aquilo que vai garantir e vai te manter eternamente ao lado de Cristo.